Console nga Yesu na ye koluka consolation na yo. Me consola só Jesus, por favor me consola só. Loba li loba moko pardon Jesus, só que o loba la combre que te la cumia saya rako sheke kao saya anakonia saya saya Holy Ghost cambia saya Holy Ghost coloma saya moi comme une souka moi comme une souka. On déclare pour la vie pour la liberté. Dans le livre de Ézéchiel, dans 37, la Bible dit qu'un Nzamba dit Ézéchiel, est-ce que tu crois au économie pour vivre? Ézéchiel dit qu'on a évité. Mais Namaloma Nayo, dit quoi qu'on vivre? Dans zone de Bissama, Namaloma, on a déclaré dans ton mois de l'eau. Et l'eau comment changer la vie nayo. Mais il doit déclarer malheureusement il y a bénér jusqu'à 4 sa vie nayo. En fait que on compte à 6e mois. On compte à mois à saison nayo. En fait que on compte à 6e mois. On compte à mois yes ça mois vie nayo. On a proclamer victoire. Pendant qu'on proclame victoire, est-ce que tu peux proclamer la victoire? La brassa de la vache. Kalame Sebedelia, Araka Mesariasha, Rete Leviasaya, Kakobre Sebeliasaya. Proclame la victoire dans ta vie.
songi pona nzambe. Mulolo songi pona nzambe. Alléluia. Bien-aimé, il faut être dans la joie, surtout dans la présence de nzambe. Amen. Bien-aimé, c'est important qu'on soit dans la joie, surtout dans la présence de nzambe. Sur ce qui te bêta, milolo to bêta. Pour mingi, balingi kaba bêta milolo so bêta. Même pas pour ezaki en bêta milolo ana. Mingi balingi kaba batata empade papa yana quatre églises. Il va aussi grâce à nous suite. Mais ce que ça va, ils ont qu'à ngolo nzambe. Yango soki esengi okanga. Soki osengi osote. Soki esengi olala mabele lala même na mabele. Pour présence nzambe ndeza esema biso. Ba oyo bana mopito to leki bone lobote. Soki na biso ke na cimetière okuta makelele moko oyo nano yokate. Mais soki so tozawa izanga ngolo nzambe. Mais on a ligue siko zali. Na respect nyos ko telemi siko zali. Ko telemi ka siko zali s'il te plaît. Pour tenir sur l'église, s'il te plaît, aux amours, les vendeurs, tout ça se contre, pour favor, tout le monde, fique de paix, pour favor, obrigado, glória a Deus. J'aimerais être notre papa, le prophète béni. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Acclamons pour Jésus. Amen. Amen. C'est comme ton bon ici. Abrimos nossas Bíblias. Ali pessoas ali. Eu quero onde você se encontra. Pega a sua mão direta. E diga ao Senhor que te fale. Diga, Senhor, fale comigo. Diga, Senhor, fale comigo. Nesse momento, diga ao Senhor, fale comigo. Eu quero que diga, Senhor, eu quero que na pregação de hoje eu vi com minhas cargas. Há lutas na minha frente. Mais à travers la parole de Dieu. Est-ce que vous pouvez la makasa lo alguém pode orar dizer, Deus? Parce que la Bible déclare. Porque a Bíblia diz: tout tudo passará. Mariage passeront. O casamento passará. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Mas a palavra do Senhor não passará. Le moment de la parole, bien-aimé. No momento da palavra, la Bible déclare que l'heure déjà sonné. Dieu cherche les vrais adorateurs, adoreront le Père en esprit et en vérité. A Bíblia diz que o momento chegou para adorar o Pai no espírito e na verdade. La Ligue préparez mon thème dans le polo caillou. Eu quero que você se prepare para que o Senhor fale comigo. O Senhor fale comigo. La parole qui sauve. A palavra que salva. La Bible déclare le commencement était la parole. A Bíblia diz que no princípio era a palavra. À travers la parole, através da palavra, Dieu a créé le monde. O Senhor criou o mundo. Je prophétise dans cet après-midi. Eu profetizo à travers la parole. Através da palavra. Dieu soit aqui, il y a complication et changer la vie. Tudo que tem uma complicação que você mulher na sua vida. À travers la parole. Através da palavra. Maladie sort au nom de Jésus. E a doença sai em nome de Jesus. Através la parole. Através da palavra. Ela me ababicamos ensemble. Receba o milagre de Deus. Parce que la parole. Porque a palavra é que salva. Car la Bible déclare. Porque a Bíblia declara. Dieu se connaît avec la Tudo parole. passará nunca. Parce que la parole. Porque a palavra é ensemble. É próprio Deus. Queremos ouvir a palavra de Deus. O nosso coração tem que estar bem. Préparé par la parole de Dieu. Tem que estar preparado para receber a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amen. Amen. Assim temos. Aleluia. Amen. Que Deus nos abençoe. Nessa manhã estamos aqui. Estou alegre a ver todos os irmãos aqui. A Bíblia diz: onde que dois ou três estão reunidos, o Senhor está no meio deles. O Senhor quer os verdadeiros adoradores. Nesse momento de
baluka nzambe que procuram o Senhor, ata nakolela mesmo no sofrimento, Baza no liboso na choro, Nzambe. que esteja na frente de Deus. amen Amém. e nazondima na ntongo lelo Eu estou crendo que na manhã de hoje, bato ebele bazobénéficie la grâce ya nzambe muitas pessoas vão receber a graça de à Deus travers la parole através da Zamba palavra. pambola l'homme de Dieu le pasteur Trésor Kabongo Que Deus abençoe o homem de Deus, Zamba pambola ba musicien na biso pastor, e os músicos que Deus Zamba pambola yo abençoe. kozwi libaku Que ya Deus kozala também te ntango abençoe lelo você que está aqui mpona nessa oyoka manhã liloba ya nzambe para ouvir a palavra de Zamba Deus. lola pambola yo Que Deus te sans plus tarder tozolobela thème moko eza très Estamos important a falar sobre a tema que é muito importante. et thème tozolobela A tema que estamos a falar, unité de la foi unidade da fé. unité de la foi Unidade da fé. eza thème moko kitoko makasi É uma tema muito boa. et pasteur na biso Trésor premier jour bateyaki O pastor Trésor pregou apesaki définition ele deu a ya definição unité da unidade de la foi da palavra. et alobaki malamu na définition na ye E ele disse muito bem. et tozwaki susu pasteur na biso Christian E ouvimos também o pastor ye mpe apesaki définition ele malamu também nos deu uma boa Alléluia. definição. et ntango bato bazolobela unité E quando a gente está falando sobre unité ça veut dire quoi unidade é o quê? ça veut dire unité eza ye moko nzambe Unidade é o próprio Senhor. parce que place bato basambani soki nzambe aza te Onde que a pessoa se não a Deus, ça veut dire que place eza ya kokufa que ele to naquele lugar okende está mosika te morto ou não vão em frente. Alléluia. mais soki place wana nzambe azali Mas se o Senhor está lá, baza na bolingo baza na boboko ele, onde ça ele veut mora, dire bakokoma na objectif ya lioko eles bazolinga vão ter basala o mesmo objetivo. e na kati ya teme oyo E nessa tema, eza monene awa na kati ya teme oyo grande bastante. teme oyo koki kobunga Aqui você ba unité de la foi pode se et bible ezoloba malamu A Bíblia diz: la foi c'est une ferme assurance a fé é um afirmamento. ça veut dire mutu aza na unité kati na A ye pessoa que tem a fé, ça veut dire aza na nzambe mpe aza na kondima tem a Deus e Alléluia. Ele. Et na kati ya makambo oyo tozoloba E dentro das coisas que estamos a po mutu falar, alobela sur unité de la foi para a pessoa falar sobre Il faut avoir a fé, amour. precisa ter amor. mutu akoki koservir nzambe te sans amour Ninguém pode servir ao Senhor sem amor. e na ntongo wana ndenge aloba na mutu moko E na mais de hoje eu quero te dizer uma e na pessoa. genese bible olobi No Gênesis a Bíblia diz: nzambe akelaki mutu Deus criou o homem nzambe mpo azwa mutu azalaki vide azalaki azwi mabele asangisi mpo asala mutu a pessoa era vazia, mas Deus reuniu a terra para criar o homem. Alléluia. É. donc biso nde tozalaka na mokili oyo A gente como está aqui, toza na eloko oyo eza ya biso te não temos nada que é nosso. même souffle de vie eza ya biso te Mesmo o fôlego não é nosso. même soki toza na vie lelo eza ya biso te Mesmo se estamos em vida não é donc nosso. eza na mutu moko akela biso kombona emmanuel Há uma pessoa jésus que nos criou que é Emmanuel. mpo akela mutu Para criar o homem, il faut asangisa ele precisa misturar. asala mabele Misturar areia azwa souffle na ye e pegar o seu fôlego asouffle mpo ya mutu e soprar no ser mpo mutu humano. asa nini Para que a aza pessoa na bomoi possa e na ntongo ter wana vida. ndenge oloba E nini na mãe hoje, o que eu mutu quero azotambola dizer? unité de la foi A pessoa que está andando com a unidade sakani da mutu wana fé, azotambola na nzambe a pessoa está andando com Deus. e bible ezoloba A Bíblia diz: bapotre bazalaki uni apóstolos estavam unidos, e yango bakomaki na objectif ya likambo bazalaki razão kosala pela qual eles chegaram no biso objetivo. mpe na ntongo lelo Nós estamos na manhã de hoje. soki toza uni Se estamos ete unidos, kosala makambo ya minene faremos grandes coisas. biso mpe na ntongo Nós lelo estamos na manhã de hoje. soki toza bomoko Se estamos unidos, eglise oyo ekokende liboso essa igreja irá em frente. Aleluia. Amém. soki toza bomoko Se estamos unidos, tokosala makambo ya minene faremos grandes coisas. yango bible elobi Razão pela qual a Bíblia diz: na commencement ya dieu no começo o Senhor, akredi Deus criou o quê? A terra, o céu. Alléluia. Comment kosala bino ngai te est-ce que mama si ozala ngai Imagine você está comigo. mama kozala ngai Papai que está comigo. Alléluia. Amém. na mbwika mwa moke tokomi tosewa otenga bozala ngai te bolanda bate ya bien Vamos ver bem a pregação. tozala na 30 minutes ya bate ya bien bozokipe na ndongai É só 30 minutos mais. so nabaki baolanda bate na pesa $50 yoka bato ya babala aza yaya Amém. bongo eleki bate te bate eleki mbongo alleluya Amém. yango moni bible elobi Razão pela qual a Bíblia diz: nebandela mokili no princípio, nzambe azalisaki mokili na nini na liloba
Deus criou a palavra, o mundo com a palavra. Donc ça veut dire que pour toi, tu as une unité. Isso significa que Ça veut a dire que comunidade da fé está andando com a palavra de Deus. Ceux qui sont à bon côté, tu as les autres. Senão estamos unidos, não vamos fazer nada. Même les gens pas les autres pendant la sorte de ça bon côté. Mesmo hoje os casamentos estão. Même a famille sont pendant la sorte de ça marido. Tu as bon côté. Até a famílias, porque não estão. Pour famille ça malabu. Para que a famille ça malabu. Les enfants vont aller. Boboko. Il y a une unité très importante dans mon débit, mon Christ. A união é muito importante. Il y a beaucoup de personnes qui baleka qui balobia ngo. Razão pela qual os servos de Deus. Mas eu estou a si on paye sous thème de mes amis, minha sobre le temps du soir. O tempo da tarde. Le temps du soir. Le temps du soir. O tempo da tarde. Joyce. Manu, o tempo da noite. Aleluia. Tempo da tarde. Na casa tempo oyo. Nessa é uma. Então disse sous thème da missão le temps du soir. Fizemos sair suas. Avec ces ébélés o botanga na ndaku, ngala ko ke ba ko za ko sa te batangela na ko kitanga na ndaku sur le banc. Eu quero que vocês vão lá em casa. Quando o tempo é aussi ça mon dimanche. Allez, OK. O nome da tema. Efésios 4:13. Efésios 4 a 13. Efésios chapitre 4 à 13. Efésios 4 a 13. Jean chapitre 17, verset 21. João 17, 21. O que escreve os versículos. 133, verset 1 et 3. Alguém pode tirar o Salmo 133? Là, suis rapidement. Psaume 133, verset 1 et 3. Ça y est, portugais, il faut trouver la Bible portugais. Non, il y a bien fait pour toi. Se tem também português, vai ser muito bom. Psaume 133, verset 1er. Salmo 133, versículo 1. La Bible ne me dit pas si bon, attends que tu sois en anglais. Aquele que encontrar primeiro, por favor, leia para a gente. Premier. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour deux frères de demeurer ensemble. Amen. Amen. Pourquoi tu vas demeurer ensemble, il faut pas aller. O dedo. Amen. Ceux qui battent ensemble, il faut pas aller. Boboko. Et ceux qui sont à mon côté. E se não estamos unidos, não vamos ter. A Bíblia diz a Bíblia está dizendo é muito bom. Os irmãos vivem juntos. Mas olha como aquele le temps de soir. O tempo da tarde. Le loma kabuno c'est comme normal. Hoje tudo é normal. Mutu asala mabe amono mo malamu. Você está errado, está vendo que é bom. Mutu atira mutu poisson zomo no mo malamu. Você está envenenando o outro, está vendo. Mutu abeta basola mutu e mabe azomo no mo malamu. Alguém está fofocando o outro. Mutu akelo mola sebe amono mo malamu. Amen. Le to zomo na batevenza bakeli mutu malamu. Deus criou o homem muito bem. Mas a pessoa que origina Deus. A pessoa vai até só para tudo hoje estamos a gente está no momento que é tempo. O que está vendo hoje, amanhã vai te custar muito. E a Bíblia razão pela qual a Bíblia diz quando Deus queria subir os discípulos eles precisavam estar no quarto para receber os a pessoa que está com não pode fazer coisa como qualquer um. Alguém que não sei não pode ter conflitos. A pessoa que não sei não pode comparar as igrejas. Hoje em dia a igreja por causa de discussões. Hoje em dia os pastores estão é por causa de separação. Hoje a igreja é queima. Esse pastor o se entende. Só falta um pouco se não estamos fazendo. Mas só que também vamos se somos chamados, não podemos lutar pela obra. Essa obra não. Essa obra é do Senhor. Que é
Amen. Il y a ma Bible Zoloba. Rassemble la foi, la Bible Et ça dit. m'a là, Moumingi. Le monde du monde qui Ma frère va demeurer nous ensemble. devons rester ensemble. Quand tu as présence La ensemble. présence du Seigneur. Quand tu as Boyokani. Nous Il y a intendiments. ma papa trésor à l'objet. Rassemble la foi ou papa trésor Ma tu Christ. vas s'amener. Ou seulement Papa s'unir tombe à tour de ma mère. pour construire ou prédio alto. Voilà. Tant qu'on va s'amener. E quando se uniram, Ça veut dire Bazagini. estavam. Significa que estavam o quê? Il y a pas un peu bando qui peut pas lier à Bazagani. Fica entendendo que se os demônios Il y a pas un peu bando qui peut pas s'amener Bazagani. a não se unir. Donc il y a un peu de vie de pour l'homme. Você é para Il faut cela. Dans Você sa é Senhor Jesus. Kolomate que olinga nzambe Não diga que você ama o Senhor, que oza na makambo ebele mabe obombo na mas moto. você tem muita coisa má que você guarda no coração. Leo tokomi na maratini moko toyeba te place Hoje em ekutela. dia há conflitos que a gente não sabe Ntango ozoma onde vem. unité de la foi. Unidade da fé. Ça veut dire comment ça fait que ozosala nzambe. Como que você está se Mais na vendo a motema Deus? oza na problème na bato Hoje no ebele. coração você tem problema com muita gente. Toza so tobimiao. Se saímos aqui, Oka mutu biso abiki na moto na linga mutu ate. você vai falar, eu não amo aquela pessoa. Oyi mutu aso na moni donc apesa apesa c'était pesa. Se aquela pessoa eu lhe vi, a presença dele me irrita. C'est comme question na ngai. Minha pergunta é, Parce que mutu moko koza na nzambe. será que a pessoa assim pode ter realmente Mas Deus? eu tava matei os outros lá tava bem. Mas ele, você não precisa responder pela minha pergunta. Mutu bongo pena. Pessoa assim, Aza na nzambe. ele tem mesmo Deus. Só que mutu alobi unité de la foi. Você Ça precisa veut dire falar que sobre a mutu unidade wana da fé. aza na nzambe. Aquela pessoa tem Aza Deus. mutu akabulaka te. É aquele que Aza não se mutu akayaka separa. bakili te. Ele não Aza mutu alobaka bilobaka Ele te. não fala Aza não. mutu otasaka baconfusion Não te. faz confusão. Ça veut dire que tant oza uni. Significa quando estão Oza unidos. na unité de la présence de Dieu. Mas se você Eza na makambo suku okoutilize te na monoko na yo. Qual é que você não pode Eza na usar makambo suku oyo okoki koloba yango. Negócio que não pode Mwana nzambe alobaka makambo nyonso Deus te. não fala tudo. Mwana nzambe asalaka makambo nyonso te bato baosala bien aimé na Seigneur. Todo mundo faz. Estão entendendo? yango moni alobaki yango tokoko na système moko Razão pela qual eu disse vamos ter uma Na sistema, igreja. uma igreja aqui. totali motu moko auti na église mo boye toyebi ye Estamos vendo uma pessoa que saiu da totoli igreja. ye frère Vamos lhe perguntar, irmão, ntango oye awa conforme você chegou aqui, so osisi kosambela quando você acabar de orar, zoka na église na yo volte na nossa igreja. Amém. Amen. tolinga te Amém. oye kosambela totoli Vieste orar. oza na église Você papa ora na onde? église te sikala Papa, sambela hoje eu não tenho igreja, fica aqui. frère osambela awa certes Irmão, você ora onde? Irmão, ora onde? uti na église mo kuna Você na igreja aí. ah église wana nzambe aza te A igreja não tem Deus. église wana paster wana aza A bilobaloba igreja não baixou non não. Não. yo oza na siso te Você não. Tesoura. Tesoura. mais yo fozala na tonga Você tem que parce que nzambe atambolaka na bato batambola na siso te nzambe atambolaka na bato bazala na tonga parce que place mabe ezali face ali Porque quando a pessoa você pensa. mais eza na bato mosusu batambolaka na siso A pessoa place akuti mabe ifo panza mosusu ele vai destruir mais. église ezokende wapi Eles lelo têm aonde? e soki biso nyonso tosangani Se nós todos se na corps unirmos, de Christ o corpo do Cristo, tokomi kotuna bato bongo começou a perguntar: Yo sambela wapi onde você ona ora? ozenguna pasteur na zala Eu vi no lugar oyebi se te Não, não yoso faz. na terre kojuge moto te Não pode julgar ninguém. zoba na église na yo Volte na sua igreja. mebela biso mbote kuda bapasteur na biso okanda nde nzambe aza na biso nango na église Saudação. É isso que o Senhor precisa nas nossas igrejas. Amém. Papai, avança. Oh, não está. yango nde nzambe aza nango É beso isso que o Senhor precisa. nzambe anaposa bato bazokabula O bato te Senhor precisa de. O Senhor não precisa de pessoas que estão a lelo separar. bato baza assemble Hoje as pessoas estão unidas. omona mutu moko aye kokota na kati na bango Começa é no meio. aye na virisi ya kosala nini Ele Ya trouxe kupanza. a doença de separar. aokelema papa kingani alobi makambo Ele vai no Papai X vai falar. ayeka makambo papa na alobaki te Ele vai lá o que azongi na mama mama josi Ele vai trazer o alobi mutema alobi Olha que francês é assim. mama josi mpe mutema esala nini Mas esuki abandi mpe koloba começou a falar. alemo tosakani te Espalhou epeli o fogo. alapo tobengami toza bana ya nzambe na wana toya bana na Nós nzambe somos filhos de Deus. Aleluia. Amen. nzambe anaposa tozala bomoko tozala ini Deus quer que a gente oyo tozolobela unité unidade. avenir Amen. alléluia Amen. yango mona biso chapitre 1er verset
Vous devez compter un garçon rapidement. Puissance chapitre 1er. No Salmo, versículo 1. Puissance Salmo chapitre 1er, Yes. les versets combien? Premier. Le versículo 1. Puissance chapitre 1er, les versets 1er. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Amen. Hein? Amen. Amen. Se começou a sambe lá, E nós oramos banana total por lá, com quem que a gente anda, banana todo acabou. com quem que a gente ouve. Então essa hours, A gente está aqui na igreja, mas tu aqui na vida se mogo, mas a gente tinha uma vê se não doença. tá mulher, bandi balanga. Aquela doença começou que o papai trazou, papai Vê se não tá mulher. e Não, o não filho se é estanca. apostolique. É como o dia Só que tu usar amanhã meter. se não tem Tô gostando. entendimento, Tu vai comprar, sabe? Eu vou comprar isso. Tu vai comprar, sabe? podemos se separar. Por ali. Por quê? Esse não é muito Há pouco. uma pessoa, Aí pode pensar, vai. ele veio para separar. Donc Bíblia não diz. A Bíblia diz, Malena muito é que eu pensar. Olha que eu diviso bato. o dia que é aquele que vem separar. Lelo na sua mamãe tu leta igreja nzambe na mokilo esa susute. Hoje em dia eu falo que a igreja de Deus já Mas tu não só como fanatique ya pasteur. todo agora é fanático do Mas tu não só pastor. como fanatique ya makambo ko sangatina. Eles agora estão a seguir coisas inúteis. Mas tu balongoli ba abandonner amour bazana mon père Eles ça. abandonaram o amor que tinham por Muito não Deus. não é pasteur. Alors como você é pasteur? Ele agora está. Muito não como você pasteur a chamar aqui que logo boy. Está me dando uma Pasteur na biso aí na biso na logo boy. Nos ajuda com isso. Mas tu pode matar nzambe na casa filha Mas mago. você colocar o seu no coração. Balongoli nzambe. Será o Senhor. Mas me ba pasteur na casa E mitema. como são os pastores? Os fanáticos dos pastores. Fanáticos. Wapi amour ya bonzambe. Onde está o amor de Deus? Wapi amour ya bonzambe Onde bene. está o amor de Deus? Wapi amour ya bonzambe. Onde está o amor de Deus? So cadê? Pour bato bazala ini, Para as pessoas estar unidas, il faut bato bazala na bolingo. precisamos ter amor. Lelo bolingo ezala soutien Hoje na tem mitema amor bato. no coração. Barankini, koina, O koto. ódio, fofoca, ofensa. Quem é na família? Vai nessa família. Combien de personnes na família solo lá no Quantas pessoas que você falou se não falar com eles? Combien de personnes na família de solo Quantas lá? pessoas que você não falar Tu sabe, tu sabe na cara, tu vai ser na Ora, estamos aqui. Tu não muito linha sabe? Eu na família sabe que solo lá não. Há pessoas a falar, tem pessoas que você não conversa. Verdade. Mais on est l'église. Mas já não vira igreja. On s'en va demander chita baba. Mas não vão ver Labra. machada na base da rica, linda, Oyebi. Alléluia. ladrão. Unité de la foi, ça veut dire que il faut abandonner le pas d'ailleurs qu'on a ça que le monde s'en a. Mesmo. Comment ça fait si le gars dans l'histoire qu'on le monte moi là? Como que algo que está no seu rosto você não consegue tirar e quer tirar do outro? Mutu azala kondimba. Alguém que Mutu acredita. azomema Yesu kata mabona. Asa mutu azala na rakini na batu A te. pessoa que não tem problema com ninguém. Irmão, Irmão, biso ba prophète. nós os profetas, Biso ba prophète aussi c'est rapide. nós os profetas se irritamos muito cedo, Mais tu na rakini na batu. mas não tem problema com Quand on s'aide dans ma vie. eu pode me fazer Na za dizer. pas on sauter on se pardon. Eu sou a primeira pessoa que vou me Mais si on a pedir varié. perdão. Na on varié les. Mas se eu Mais me on se vou pardon. pedir, Mbangu. eu te pedir Pourquoi la Bible perdão. ne pas dire? Parce que non prophétique. Porque o que não profético Et pas la raté na rakini. não se mistura com competição, Au nom de Jésus. desentendimento. Papa Mike, là ça là, on t'a pas posé la classe. Alléluia. Et pas la raté na rakini. Comment ça fait si vous donnez ma question pour vous révéler là? Mais vous avez pas rakini là-bas. Mas como você diz que o Senhor me revela, mas você tem problema com os outros? Même dans ma famille, la vie sauve. Mesmo com nossas famílias. Oh, quand on a souvent la tête au boulot, on a la tête Oh, não, aquele mano me ajuda, on vamos a dit falar. comment cause à la famille. Por que não tem entendimento na família? Unité de la foi. A unidade da fé. Église est ok, non? Onde que a igreja está em Onde comprometo? que vous avez qui la qui Onde que o amor que sempre Onde deixa? que vous avez Onde está o amor? les deux hommes, mais unidade? nous avons la Pentecôte. Onde estamos falando Comment tu de vas y avoir don de cet esprit? para as pessoas receber o dom do Espírito Comment ça fait si Santo? nous sommes au côté de Por que a l'église? gente não está unido na igreja? Il y a un moment où nous avons mal à l'église là. Você não frente a pena da Comment sua l'église est igreja? quelque chose? Como que eles vão em frente? Au monde frère là azakuna, alumba bekuna. Azo panza Você vai ver o irmão lá para espalhar. Mais vous avez pas fait lapide dans ma As barra. pessoas precisam expulsar ele. Tout ce qui est dehors de l'église. Onde estamos aí? Pourquoi ton seul ensemble n'a pas de problème? Porque Vedi, o tempo da t'as graça, honte vomi. o tempo que Eza chega, mutu ya mutu amilengela. Você Ali tem ko que se kisanzela na ye papa. preparar o seu Mutu ya mutu ayeba ke lobi.
pessoas representam. Só que não nasate. Se amanhã não estou. Nasara conta aqui na conta na boca. Eu estou sentindo que eu vou ir no céu. Para na cama conta na boca nasara. Os meus filhos irão no céu. A gente não ora simplesmente para algo assim. Mas a gente ora para preparar o nosso caminho. Alguém me entende? Hoje estamos orando. Eu vou te contar uma história. Pasteur Moko. Havia um pastor. Azolongo aos États-Unis. Este saiu daqui à América. Mais aqui na Congo. Mas ele foi no Congo. Aqui c'était bacia, ça il m'a bébé na Congo. E foi engravidar no Congo. Mais muito aí dessa aqui. Ninguém sabia. Mas só que a filha que eu frente tu é. Mas se tu não problema do irmão. Nega com massacre no Congo. Mas que vai massacrar esse país. Mais mandimina vai meter na Congo. Mas os Deus estão. Mas acabou de não sair mais bem. O que ele está fazendo? Azul não é bote. Meia matou sai. Os outros. Ele está ok. Onde está aí? Só que o Nima não foi. Se outro caiu e fez mal. Quando a mamãe na ide. Fala mal. O ele tem por aí da coi. Você não sabe. Benda e sabela por aí. Ele puxa, ora por ele. Benda e sabela por aí. Ele ora por ele. Como tu com casa te? Ninguém chegou. Muta com casa te na mukilio yo. É suficiente. Ela batrushuma sana kama bembo kwa ya kati muto sana kate pasa sana. Muita coisa. Mas muto akiza casa te. Mas só que a sua yo. Se ele tomar o seu problema, vai te massacrar. Há muitos elfos estão a beber. Abandonar o Senhor. Mas não está por vida, mas estão andando muito ruim. Estão no tempo. Cada um sabe o seu erro, suas falhas, seus pecados. Unidade não tem mais nos corações das pessoas. Eu amo Deus. Eu oro. Onde está a união? Onde está o amor em Deus? Onde está o amor em Deus? Eu estava num lugar. As pessoas se uniam. Aí o pastor disse: um dia vai cair. Aquele dia a gente precisa irmão. Aí as pessoas estão aqui. Tem um problema de casa. Não podemos oferecer nos mas como é 5 mil, 6 mil, vamos dividir entre nós. E onde está a unidade da fé? Est-ce que ma pasteur va faire la masse? Ma l'église pour gagner ma boue, pour mettre ma boue la métier. Será que os pastores vão fazer que deixa para ganhar dinheiro para as pessoas mudar? Sinon, ma pasteur a le boss, avant de me mettre ma pasteur pour gagner beaucoup. Os pastores estão Vamos ganhar a igreja agora é um comércio. Onde tem unidade da fé, já não tem nos nossos corações. Onde está o Senhor? Quando as pessoas se unem para construir um prédio grande, estão fazendo ruim, mas estavam unidos. Hoje os que estão acompanhando não são um, são muitos. Mas se nós os filhos de Deus estamos unidos entre nós, vamos lhe vencer rápido. Vamos lhe vencer, pai. E por que não estamos a conseguir a vencer? Porque não estamos unidos. Se eu sair aqui para o como está o pastor Cristian? Pastor Cristian ruim. Onde está o amor? Eu falo uma coisa. Se você ama aquela pessoa, mas a pessoa não está. Não ama aquela pessoa.
Pour éviter comptamment. Si vous não sabe, eu não conheço essas coisas. O que está falando inteiro. Eu vou dar uma testemunho de acabar. Um irmão meu está em Indianapolis. Um pastor. Me disse que eu tenho igreja. Eu recebi um servo que veio do Irã. Não sabe que a gente se conhecia. Falou, pessoal é um grande macumbeiro aquele. Grande macumbeiro mesmo. É macumbeiro aquele. Estraga de muitas pessoas. Ele começa a colocar rouba dinheiros, grande furador. E terminou de falar. Aquela pessoa pegou tudo. Me mandou. Me disse. Essas pessoas estão ali. Pessoas que estão lá são as coisas que ele disse não posso ficar na pregação. Onde tem amor, onde tem amor, mamãe José. Se a pessoa realmente não pode falar coisas ruins do outro. Não podemos orar. Se a gente tem problema nos nossos corações. Quando a gente fala sobre a unidade da fé, lá se manifesta na nossa vida. Você precisa ter Espírito Santo em você. Ele fala muito. Inveja. O que está acontecendo hoje nas igrejas é inveja. O Senhor já não está. A Bíblia diz sobre a igreja Laodicea. Havia muitas coisas boas. Muitas coisas boas. O Senhor disse: se você não é frio, se você é na metade, ele vai te vomitar. A primeira pessoa tem para a pessoa me dar bem, para a pessoa voltar no caminho. Amém. Eu vou te dar bem, papai. Amém. A pregação é para a pessoa entender. Onde que é a unidade? É onde que é a sucesso? Onde que é a união? Onde é a elevação? Onde há onde há milagre? Aleluia. Não se sabia cadê? Onde há união, tudo está perfeito. Será que a nossa família é união? Um dia eu oro que sou pastor. Antigamente quando eu cheguei agora, o meu irmão me expulsou de casa. Disse sai da minha casa. Eu fui morar na igreja 6 meses. Um dia eu fui na minha irmã. Ela estava no estúdio. Mas hoje eu sei conheço a minha irmã. Havia um carro bem sujo. Orelhas eu tudo lá fora porque com o carro de lado. Quelle humiliation! Eu fiz pra hoje, eu disse meu irmão, não, porque eu posso falar com ele. Hoje em dia, eu viajei. Aí bate na voz já. Aí você bota ali. E até aqui do lado, você não vai pensar, vamos depois a de novo. Ele disse que não pode me dar nada. Mas ele disse que a Zara sua até. A voz já cala. Já viajou há muito tempo. A Zara já na poesia. Já está em poesia. Ele disse, il m'a tout le monde fait. Ele pegou o celular. Beaucoup de gens qui n'étaient pas ici.
Big Vamos Brother. estudar uma vez. Ele Big tá Brother. pensando nele. Mas já pensava ali, Mesmo que ele me deu, né? Mas sabe, ele não lembra isso aí. mas eu lhe perdoei. Comprendre? Entendeu? Muito só uma literatura. Alguém te Mais raison pour preparar. parler pour sa vie Está te preparar para uma vida boa. Bom, isso é na família. Arrume Só que na família, a separação da Se na família há separação, essa é um tabu, unité. unité et la foi. A unidade. Jamais quando eu vou dar condimento, na tábua na Zambé, A gente não pode falar que eu tenho o Senhor, na casa família, mas na sua na família conquista modelo. você não está arrumado. Ele pensa muito, Ana. Perdoa. Essa é um tabu que ganha. Alguém me entendeu? Eu falei muita coisa. Mas depois consegue uma amor esse mas depois você vai ali. Papai que você não vai ali. Ele não vai sacar. Eu sou violento. Vou botar na vida de uma vizinha, cara, que tu sabe. E já vamos orar agora. Música já pode subir. Mas o que não vai? Já terminei. Amen. Essa é muito boa de Maria. Glória a Deus. Cara, muito só essa pena bolinha na família. Desenvolver o amor na sua família. Tocou o nome da unité de ça qui Não te donne podemos l'amour. falar sobre amor Tocou o nome da unité de ça qui te donne la paix. sem falar da paix. Unité. A unidade Eza aqui na carte ya disciple. estava nos Et na discípulos apôtre. e nos apóstolos Et basa aqui makamba e minene. fizeram grandes So coisas. ki nzamba aqui na sia mokili. Se Deus vem de nós, A cause ya bolingo pe unité basa aqui na mokili na biso. unidade. Solo biso tozala. E nós estamos a Kolanda beglise te ndenge ezotambula. não se confundir as igrejas andam. Place baoloba mabe ya bato yo koloba na Vão yo. falar onde pessoas não falam. Yo nza bolingo. Você faça So ki unité eza place wana se na há zo. unidade lá. Omo église yo so toza uni. Se a igreja está nos unidos, Toza ba mneno vamos masi. fazer grandes coisas. Église eza lokote bozala 50 mamba 100 mamba 200 mamba non. Gente, Bozala ka moko sejam simplesmente unidos. Deus vai fazer grandes coisas. mutu akufa na église A pessoa bosangisi mbo boketana ye mutu abala bosangisi mbo boketana ye yango eza moko akolakisa ke baza unido. É uma das coisas que mostra que a gente é unido. siko bino bosambelaka rabababa Vocês oram muito em língua, vocês. na motema no Mas no coração, sokangi mutu se você amarrar alguém, silobi até amanhã. totele tosambela za Agora levantemos uma gente orar. Glória a Deus. Aleluia. kasi yango oyebisa nzambe yebisa nzambe na ntongo ya lelo nalingi Diga ao Senhor no nome de hoje eu quero. natambola na yo yesu Eu quero andar contigo. nalingi nabatela yo na vi na nga nzambe Eu quero guardar o Senhor. nalingi nalongola makandiso nakandiselaka mpo na bato mpo nalobaka mabepu mpo na bato Eu quero parar de falar mal de pessoas. nalingi nazala hotel te ya kodivise bato ya kopanza bato Não quero ser o motivo de se plasi bato baza ini te mponga na nzambe yango bazala ensemble Eu preciso vir mais aumentar a união. nzambe alola esi ya moto akokobondela meme na fami na yo meme na libala na loba nzambe azala na Ora yo ao Senhor. Zamba lola to yekoso. esi ya moto bakokobondela nzambe Nalingi Seigneur bolingo ete pepeka. Alléluia, Jésus. Seigneur nalingi unité de la foi Nzambe ekota kati na nga. Nzambe esika nini motema nanga Seigneur. Seigneur tondisanga na kati na moto. Alléluia, Jésus. Nzambe na ye Seigneur. Seigneur Sharaba, kosika Seigneur. Nzambe rabasheteli ya mandelebo Nzambe tyango. merci Seigneur Jésus motema nanga totakoza na yo yes motema nanga tondi na posa na yo yesu yes lebra satali ya mandelebo Jésus yebisa nzambe motema nanga tondi na posa na yo Jésus
biso na mokili oyo. Go this around this world. Comme on a télé la chair. Find a fountain. Nous sommes demandés pardon, Seigneur. Find pardon. Ceux qui n'ont pas beaucoup de mabe, ça doit être évité. Seigneur, parle qui t'a dit qu'on a vu là-bas. Dieu miséricorde de nous. Pour la posa posa la guine. Les amours t'ont dit de pas. Pour la posa la boca la Yesu. Pour ça, la soirée. L'église est la posa la Yesu. L'église du Seigneur. Batu bazala besoin kobika likambo na yo na ntongo lelo. Vivez le milagre du Seigneur. Baraki les abatina oyo ezomema biso eplasi moko te Yesu. Tona posa na yo Yesu. Tozomela nzela na yo. Tona posa tozomela nzela na yo Yesu. Oh Jésus. Soki ozongi na mokili oyo ezokokuta molingo lisu na mitema bato. Vous approchez de mon conseil. Consolation na yo, mi consolação, Jesus, por favor, mi consolação. Loba li loba moko bado.